Os AVCs são uma emergência com risco de vida. Por esse motivo, conhecer os sinais de um derrame e o que fazer se alguém que você conhece tem, pode salvar uma vida. Um acidente vascular cerebral é descrito como um ataque cerebral, porque o cérebro não recebe o oxigênio necessário para funcionar. Isso pode causar problema de fala, função motora e outros sintomas. Se você suspeitar que alguém está tendo um derrame, atenção médica imediata é essencial. É por isso que eu acho importante esse vídeo áudio para ajudá-lo a entender quais etapas tomar quando alguém está tendo um derrame. Mas primeiro vamos entender como responder a um AVC. Vamos revisar o que é um AVC e o que acontece durante um AVC. Os dois tipos mais comuns de AVC são o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Os AVCs isquêmicos ocorrem quando há um bloqueio do fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro, devido a um coágulo sanguíneo ou placa em uma artéria. No caso de um acidente vascular cerebral hemorrágico, um vaso sanguíneo rompeu e está vazando para o cérebro. Em ambos os casos, o cérebro de uma pessoa não recebe o suprimento de oxigênio e sangue de que necessita para funcionar. Sem oxigênio, as células e tecidos cerebrais começam a sofrer danos e a morrer. Isso acontece em poucos minutos, por isso devem ser tomadas medidas imediatas para evitar mais danos cerebrais e deteriorização das funções corporais. Mas como saber se alguém está tendo um derrame? Se alguém que você conhece está tendo um derrame, os sinais a serem observados podem incluir paralisia, dificuldade em falar ou fala arrastada, dormência ou fraqueza nos braços, pernas e pés, desorientação, mudanças de comportamento repentinas, problemas de equilíbrio e coordenação, dificuldade para caminhar, tontura, dor de cabeça repentina sem causa, convulsões, vômito e náusea. Esses sintomas podem ser difíceis, de você lembrar de uma só vez. Por isso eu fiz um acrônimo simples que pode ajudá-lo a reconhecê-los rápido. Você deve lembrar somente de 3 palavras: fala, braço e face. Quanto à face, há uma grande variedade de sintomas faciais que podem ocorrer em um AVC. Mas um dos principais sinais mais comuns é a queda de um lado do rosto. Por isso, peça à pessoa que sorria e veja se o lado do rosto cai mais que o outro. Quanto aos braços, uma pessoa que sofre um AVC geralmente apresenta problemas de controle motor em um lado do corpo. Se você suspeitar que alguém está tendo um derrame, tente pedir que levante os 2 braços acima da cabeça, ande ou segure um objeto com os dedos. Você pode notar que a pessoa não consegue manter um braço no ar. Tem dificuldade para agarrar e segurar um objeto ou arrasta uma perna ao caminhar. A fala é a terceira. Dependendo de onde ocorreu o derrame e de quais áreas do cérebro foram danificadas, uma pessoa pode ter problemas de fala. Eles podem balbuciar ou gaguejar as palavras, soar diferentes ou ficar confusos sobre o que dizer. Depois de notar os sinais de um derrame, é importante saber o que eu vou falar agora. Se você estiver com alguém que suspeita estar tendo um derrame, ligue imediatamente para o 192. Este cuidado médico é o mais crítico na intervenção do AVC. Mesmo que você não tenha 100% de certeza de que é um derrame, tome cuidado. As células cerebrais podem morrer em minutos sem oxigênio, então cada segundo conta. É melhor prevenir do que remediar, porque as circunstâncias da falta de resposta médica são fatais. Depois de ligar para 192, você deve anotar a hora em que os sintomas começaram. Anotar esse tempo pode ser benéfico por vários motivos, inclusive para se informar sobre as opções de tratamento.
Algumas opções de tratamento funcionam melhor dentro de um determinado período de tempo após o início dos sintomas do AVC. Esses tratamentos incluem trombectomia mecânica, outras cirurgias e ativador de plasminogênio tecidual, o chamado TPA. A trombectomia mecânica é um tipo de cirurgia para remover o coágulo sanguíneo do vaso e é mais bem sucedido quando feito dentro de 6 a 24 horas após o AVC. Outra cirurgia, um tratamento endovascular, envolve a remoção cirúrgica do coágulo sanguíneo. Essa cirurgia deve ser realizada dentro de 24 horas após os sintomas do AVC isquêmico para ser eficaz. Quanto antes a cirurgia for realizada, melhores serão os resultados. Além da cirurgia, alguns medicamentos devem ser administrados dentro de um período específico após o aparecimento dos sintomas. Um exemplo disso é o ativador de plasminogênio tecidual, que é um medicamento que também pode ser administrado para potencialmente reverter ou interromper os sintomas do AVC. Mas deve ser administrado dentro de 4 a 5 horas após os sintomas iniciais de um AVC, para ser benéfico. A maioria das pessoas que sofrem um AVC permanece consciente e não necessita de reanimação cardiopulmonar. Outra coisa importante é evitar dar qualquer tipo de comida. Alguém que teve um derrame, por ter sua capacidade de engolir prejudicada, é perigoso essa pessoa comer qualquer coisa. Seja cauteloso e presuma que esse é o caso da pessoa que você está ajudando. Evite dar-lhes comida, por isso pode causar asfixia, infecções ou problemas respiratórios. Aplique essa mesma regra aos medicamentos e não lhes dê nenhum. Se o seu ente querido é uma das 20% das pessoas que sofrem um AVC hemorrágico causado por um vaso sanguíneo rompido, a aspirina em particular pode ser muito perigosa. Por quê? Porque a aspirina ela dilui o sangue e pode piorar o sangramento cerebral. Tenha cautela e não dê nenhum medicamento à pessoa para evitar doenças piores. Um acidente vascular cerebral é um evento neurológico que pode causar danos às células cerebrais funcionais ao funcionamento cerebral mais importante que tem. E isso pode causar diferenças na fala e na linguagem. Portanto, a fonoaudiologia para a recuperação de AVC se concentra em ajudá-lo a recuperar o controle sobre sua capacidade de comunicação. Por exemplo, você pode notar sintomas de afasia, um distúrbio de fala e linguagem que pode ocorrer quando o acidente vascular cerebral danifica o hemisfério esquerdo do cérebro. Dependendo do tipo de afasia, isso pode afetar sua capacidade de falar, comunicar ou compreender os outros. A fonoaudiologia para a afasia pode ajudar você ou seu ente querido a recuperar o máximo possível de suas habilidades linguísticas após um derrame. Um acidente vascular cerebral também pode causar outras dificuldades de fala e linguagem. Isso inclui dispraxia e disartria. Ambos são distúrbios motores de fala que afetam os músculos da fala e a sua capacidade de falar e se comunicar. Durante a sua fonoaudiologia, você pode aprender a usar a comunicação aumentativa e alternativa. Isso pode ajudá-lo a se comunicar com outras pessoas usando métodos não verbais e aprender a compensar a perda de suas habilidades de fala. Se essas informações foram importantes para você, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir esse vídeo áudio. Até o próximo. Tchau, tchau.